Pessoal, tudo bem? Eu sou o Ederson e hoje eu estou aqui com o Dr. Jefferson. A gente vai conversar sobre a fórmula secreta das loteadoras, né? Para evitar a inadimplência das loteadoras, é isso? Isso mesmo, Ederson. Vamos lá. Jefferson, eu gostaria muito de conversar com você aqui e queria que você se apresentasse para as pessoas, explicar um pouquinho quem é o Dr. Jefferson, o que ele faz. Tá, obrigado, Ederson. Muito boa noite a todos, né? Bom, eu vou me apresentar. Eu me chamo Jefferson Alex Pontes Pereira, eu sou advogado. Eu atuo há quase 20 anos na área de direito imobiliário, especialmente para loteadoras, né? Eu tenho escritório em Maringá e atuo também no estado do Paraná, além do Paraná, estado de Santa Catarina e São Paulo. Advogo para várias loteadoras, dou treinamento para loteadoras, para evitar a inadimplência. E também estamos com um curso para ser lançado, que nós vamos dar uma mentoria para advogados que querem atuar na área para loteadoras. Entendi. Não, show de bola. Quanto tempo você está na área mesmo, você falou? Quase 20 anos. Quase 20 anos? Isso. Ah, legal. E, Jefferson, e assim, quais são os maiores problemas, as maiores dores das loteadoras hoje? Olha, Ederson, tem vários problemas. Eu costumo dizer que a loteadora, normalmente, ela tem algumas dores que ela nem sabe. Né? Isso é muito comum. Vou dar um exemplo para você. O cliente compra um lote, ele quita o lote junto à loteadora e ele não transfere o lote para o seu nome. E aí gera uma dor que a loteadora só vai saber lá na frente. Tem que chegar. Isso porque a conta. Normalmente a prefeitura, o município vai entrar com uma ação de execução fiscal. Entendi. Se o cliente da loteadora não pagar o IPTU, por exemplo. E aí a loteadora só vai descobrir isso quando ocorre um bloqueio na sua conta bancária. Entendi. Então, quando há o bloqueio que ela vai descobrir. Isso, mas há inúmeras dores, igual você fez a pergunta, né? Outra dor principal é a inadimplência. Eu costumo dizer que inadimplência é igual cupim. Se você não atacar isso no começo, gera um grande problema no final. Então, o segredo para resolver, Ederson, tem que ser meio rápido, né? A loteadora tem que encaminhar isso para o jurídico e o advogado tem que tomar as providências de imediata, né? Normalmente notifica, dando um prazo de 30 dias para constituir mora o devedor, e aí se o devedor pagar, ótimo. Se ele não pagar, você vai ajuizar a ação de resolução do contrato ou a execução do contrato, que é um caso mais específico. A regra é que as loteadoras aí pelo Brasil ajuizam a resolução do contrato, mas existem outras dores também, Ederson. Entendi. Essa questão da inadimplência, digamos assim, que é a maior dor, o maior problema hoje das loteadoras. E é que nem você falou, a questão, só vão identificar esse problema lá na ponta. Exatamente. Outra dor que eu posso citar para você o cliente compra o lote, ele não paga as parcelas e ele faz uma construção, constrói uma casa, por exemplo. Essa talvez é a maior dor das loteadoras aí pelo Brasil. Entendi. Então, tem um outro ponto também que eu estava lendo num artigo esses dias falando sobre a reintegração, né? Como é que funciona na prática essa reintegração? Então, veja bem, partimos do princípio que o cliente, o comprador do lote, está inadimplente. E a loteadora vai ajuizar uma ação de resolução do contrato, combinado com reintegração de posse. Certo. Acontece em alguns casos que o juiz dá uma liminar, né? Ou na sentença o juiz vai reintegrar a posse do lote para a loteadora. E aí é um caso um pouco complicado, né? Porque, veja bem, essa resolução do contrato ela gera a reintegração de posse. Aí alguns detalhes que
O advogado, normalmente eu acompanho os oficiais de justiça para fazer essa reintegração. Entendi. Eu ia perguntar justamente isso. Você acompanha todo esse processo? Como que funciona isso aí? Exatamente. Não é comum, muitos advogados não acompanham o oficial de justiça. Fica bem mais perto do microfone, você para mim não está dando bola no microfone. Pode arrastar ele assim para você. Tá. Vamos começar a pergunta de novo? Essa é só sua pergunta só. Ah, tá. Beleza. Dá para corrigir, mas é bom já corrigir de agora. Pode falar. Qual que pegou? Não pegou da nenhuma? integração de posse. Tá. Essa última, né? Beleza, então vamos lá. Pode mais perto ainda. Pode ficar mais perto. Pode pôr pra frente assim, né? Isso. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Bom, Jefferson, então voltando, igual a gente estava conversando, eu tinha lido um artigo esses dias num blog e estava falando sobre reintegração de posse, né? Eu queria saber com você, na prática, como funciona essa reintegração na posse, se você também acompanha esse processo, como que funciona? Conta um pouquinho para nós. Olha só, Ederson, a princípio, vamos partir do entendimento de que o cliente está devendo para a loteadora. O advogado vai ajuizar uma ação de resolução do contrato, combinado com pedido de reintegração de posse. Então, normalmente, o juiz vai deferir uma liminar, né, ele vai antecipar a decisão, ou, na sentença, ele vai determinar a reintegração de posse. Entendi. E aí, eu particularmente, eu sempre acompanhei as diligências de reintegração de posse, exceto quando o lote não tem casa, vazio. Mas eu acompanho porque existem alguns problemas que acontecem durante a reintegração de posse. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes pode acontecer que o devedor ele não quer sair do imóvel, então você precisa acompanhar, a polícia tem que acompanhar a reintegração, força policial. Caramba. Já teve alguns casos que, diante dessa recusa, nós tivemos que contratar um chaveiro para abrir o imóvel, né? Então, são casos bem específicos. E, normalmente, se você não estiver dando um suporte ali no momento, você tem que estar auxiliando ali o oficial de justiça, dando esse suporte, senão ele pode devolver o mandado e não cumprir. Aí vai expedir um novo mandado e isso vai atrapalhar o andamento, pelo fato de que a loteadora tem pressa, ela quer reintegrar o lote para poder vender novamente. Sim, claro, sem dúvida. Senão fica parado lá. Exatamente, mas eu acompanho, sempre acompanho, principalmente esses casos que as pessoas estão residindo no lote, né, tem casa no lote. Normalmente eu sempre faço essa diligência, eu acompanho o oficial de justiça, faço questão. Entendi, não, bacana. E um outro ponto também, se por exemplo, o cliente comprou o lote, construiu e está inadimplente. Exatamente. Como funciona essa questão aí? Essa é uma das dores da loteadora. O cliente está devendo, não paga as parcelas do lote e normalmente ele constrói lá no lote, constrói uma casa. E o maior problema é quando ele constrói um imóvel em desacordo com a lei, né? Que a lei de parcelamento do solo, no artigo 32, vai dizer o seguinte, que as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizáveis, né? Serão indenizadas, melhor dizendo. Então, acontece muito isso na prática. Então, quando a loteadora vai ajuizar a ação de resolução do contrato, o juiz vai mandar fazer uma perícia e avaliar as benfeitorias, né? Se ela estiver de acordo com a lei, a loteadora tem que indenizar essas construções, essas benfeitorias. Então, é um grande problema para a loteadora isso. Então, nesse caso, construiu lá, está inadimplente, e aí o juiz decide reincidir o contrato, é isso? Exatamente, é isso que acontece na prática, né? O cliente não paga as parcelas, constrói no lote, e é muito comum, as loteadoras, normalmente, ela não notifica o devedor para que ele cesse essa realização das benfeitorias, vamos dizer assim. Entendi. Porque seria uma medida muito útil se no começo ele já ajuizasse a ação de resolução do contrato e faria cessar essas questões. Isso que eu estou dizendo, Ederson, porque a lei de parcelamento do solo, no artigo 32, vai dizer que as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas pela loteadora. Então, gera um grande problema para a loteadora. É lógico que são raros os casos em que as benfeitorias são construídas em desacordo com a lei, por exemplo, sem um alvará, sem uma licença, sem uma aprovação do projeto junto à prefeitura. Então, em regra, as loteadoras ela tem que indenizar o cliente, mesmo ele estando inadimplente, em caso de resolução do contrato. Caramba, entendi. Tem uma questão também, a gente tinha conversado uns dias atrás sobre construção também em área rural, né? Que tem também esse ponto, né? Exatamente. O loteamento, quando ele é construído na área rural, né? A lei de parcelamento do solo, ela traz o dispositivo de que só pode ser realizado um empreendimento, uma incorporação,
em um loteamento em uma zona urbana e não rural. Isso gera um grande problema para as loteadoras. Muitas loteadoras, por incrível que pareça, às vezes realiza essa infraestrutura lá, e depois ela vai descobrir que aquela área é rural. Aí gera um grande problema. Além do que pode ocorrer uma ação civil pública em face da loteadora e ainda ter que sofrer até uma ação criminal, podendo até responder por um crime. Entendi. Você até gravou um vídeo, né, sobre isso aí, né? Eu vi que tá no seu Instagram, né? Exatamente. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram mostrando uma área... aquele vídeo realmente aconteceu, tá? Eu fui numa área rural onde foi feito o empreendimento. Olha o problema que a loteadora vai ter agora, né? Provavelmente o Ministério Público vai ajuizar uma ação civil pública e aí tem que ser criada uma lei municipal para converter aquela área rural em urbana. Então vai gerar uma série de problemas para a loteadora. Entendi. Aí realmente é o problema. É o problema. Entendi. Não, show de bola. E assim, não é mais vantajoso, né, a loteadora executar o contrato nesse sentido? Não é melhor do que ela tentar resolver? Não é melhor executar o contrato? Olha, Ederson, muito boa sua pergunta. Muitas loteadoras pelo Brasil, elas ajuizam a ação de execução de título extrajudicial. E aí gera um grande problema. Eu, particularmente, como regra, eu ajuizo a ação de resolução do contrato. Sabe o que acontece? Muitas loteadoras executam o contrato, ou seja, a loteadora ela não quer reintegrar a posse do lote, ela quer receber. Só que aí, no final, corre um risco do ganha, mas não leva. Aí o processo, eu já vi casos, principalmente no estado de Santa Catarina, algumas ações já que tramitando mais de 10 anos, provavelmente já estão até prescritas as parcelas, Sim. E vai chegar no final, a loteadora não vai receber, porque o cliente da loteadora, o devedor, ele não consegue pagar e ele não tem bens para garantir a execução. Então, olha o problema que o advogado vai ter no final. Então, eu sempre falo, existem algumas questões que têm que ser analisadas por um especialista da área. Talvez essa execução ela não deveria ter sido ajuizada. Então, a gente recomenda assim, alguns casos específicos para poder entrar com essa execução. Por exemplo, faz um levantamento de bens previamente. Alguns casos que a loteadora vai optar pela execução, quando há benfeitorias e a loteadora não quer reintegrar o lote, né, um caso específico. Sim. Existe também o princípio do adimplemento substancial. Você sabe o que é isso, Ederson? Não. O princípio do adimplemento substancial é o seguinte: imagine que o devedor da loteadora pagou 80% das parcelas e ele está inadimplente com a loteadora. E aí a jurisprudência criou esse princípio e tem entendimento pacificado nos tribunais, inclusive essa porcentagem, tem várias decisões, mas em regra 80% das parcelas pagas, a loteadora não pode reintegrar o lote e entrar com a resolução do contrato. Então a loteadora, nesse caso específico, aí eu recomendo ajuizar a execução. Mas a execução é uma ação, é uma exceção. Entendi. Não obstante, a lei autoriza você a executar o contrato, mas ela é uma exceção porque quando você entra com a resolução do contrato, a certeza é que você vai receber ou vai reintegrar o lote. Ao passo que a execução corre um sério risco de você chegar no final do processo, não receber e ainda o cliente da loteadora vai ficar lá tranquilamente no lote porque ele não pagou, ele não tem bens para pagar. Sim. E você está com um grande problema com o cliente no lote. Entendi. Você está lá com o lote, não recebe. Não recebe, exatamente. E em alguns casos até sugiro para alguns advogados que me procuram com uma situação dessa. Eu falo, olha, ainda dá tempo para você pedir a desistência da execução. Quando você tem um cheiro de calote, você já sentiu o cheiro de calote? Muitas loteadoras sentem um cheiro de calote. Aí, nesse momento, você viu que não localizou bens, o cliente não pagou em caso de execução, Sim. Você vai pedir a desistência e ajuizar a ação de resolução do contrato. Sim. Realmente a gente vê que advogar para loteadora não é um processo tão simples, né? Observando assim, geralmente todas essas etapas, todos esses processos a gente tem que passar. Para advogar para uma loteadora tem que ser realmente um especialista, é isso? Exatamente, Ederson. E aí, eu sempre falo, quando você vai procurar um médico, você tem um problema no coração, você vai procurar quem? O cardiologista. Certo ou não? Sim, correto. Você não vai procurar o clínico geral. E quando a gente fala de direito imobiliário, o valor da causa normalmente é o valor do imóvel. Então, um valor alto. Você não pode errar, não tem espaço para erro durante um processo, por exemplo, de loteadora. Então, muitos advogados pelo Brasil cometem esses equívocos. Esse caso que eu expliquei agora, que a ação está tramitando mais de 10 anos com uma execução do contrato, é um problema, porque o advogado tem que chegar agora no final do processo e dizer para a loteadora o seguinte, olha, não recebemos e não reintegramos o lote.
E agora, o que nós vamos O fazer? que a gente faz? Exatamente. Entendi. É, realmente. Eu tenho uma pergunta também, que é uma dúvida, na verdade, aí, que eu escuto muito o pessoal falar, que é uma quantidade de parcela que geralmente você paga do lote, e aí, no caso, a loteadora não consegue rescindir, não consegue, né? Isso é real? Isso existe? Como é que funciona isso aí? Sim, existe, Ederson. Isso aí é o chamado princípio do adimplemento substancial. É uma criação doutrinária, a jurisprudência tem entendido, né, no caso para as loteadoras, sabe aquele cliente que está devendo para a loteadora? Só que assim, falta poucas parcelas para ele pagar. Sim. Então ele pagou mais de 80%. 80% não é uma regra, mas os tribunais têm entendido que 80% a loteadora ela não pode reintegrar o lote nem rescindir o contrato. Então é 80%, mais ou menos, Exatamente, das parcelas pagas. das parcelas pagas. Exatamente. Aí a loteadora tem que fazer o quê? Ajuizar a ação de execução. Pelo fato de que se ela ajuizar a ação de resolução do contrato, olha o problema. Problema. Exatamente. Vai entrar com uma contestação, o advogado vai apresentar uma contestação e vai alegar o princípio do inadimplemento substancial em caso em que a loteadora entre com uma resolução do contrato, isso pode gerar uma sucumbência, a loteadora pode pagar ainda as custas e honorários advocatícios. Então tem que tomar esse cuidado para não entrar com a resolução no contrato. Entendi. Nesse caso, eu vou sugerir para entrar com a execução, mas a regra é que eu ajuize sempre a ação de resolução do contrato. Entendi. E não tem outra forma de evitar isso, né? Não tem como evitar, no caso, né? Não tem. Inadimplência, Ederson, é um grande problema, né? E, assim, muitas loteadoras têm um trabalho interno, né? Tem uma equipe que trabalha para evitar essa inadimplência. Então, eu sempre falo, o começo da inadimplência é o momento que você consegue receber o lote, né? Aí você vai saber se o cliente realmente ele vai pagar ou talvez pode acontecer que ele vai procurar a loteadora para fazer um distrato. Mas assim, a ideia é 3 parcelas em atraso, eles encaminham para o escritório, né, para o setor jurídico da loteadora, e a loteadora já vai começar a tomar as providências. Eu sempre falo, tem que notificar primeiro, tá lá na lei de parcelamento do solo, constituir em mora, ele tem 30 dias para pagar, ele não pagou, você vai ajuizar a ação de resolução do contrato. Então eu sempre falo, até ajuizar a ação de resolução do contrato, se você está no começo da inadimplência, a chance é maior de você receber. Sim. Mas muitas loteadoras cometem um equívoco. Manda a cobrança para o jurídico acima de 10 parcelas. Aí fica complicado, já vira uma bola de neve, o cliente vai ficar quase... vai ser inviável para ele pagar esse débito, né, com muitas parcelas. Então, o segredo da cobrança é você já tomar as medidas de imediato. Entendi. A gente, voltando lá no assunto da reintegração de posse, você comentou alguma coisa lá sobre, né, ter acompanhado um caso que teve que estourar cadeado e tal. Conta um pouquinho pra gente de um caso inusitado que você passou, assim, advogando pela loteadora. Olha, Ederson, é muito difícil chegar no momento para fazer uma reintegração de posse. Porque, assim, veja bem, o cliente ele foi notificado, ele teve a oportunidade de pagar. Normalmente, o juiz marca uma audiência de conciliação para tentar pagar. Marca talvez uma audiência de instrução. O cliente pode a qualquer momento procurar o escritório e fazer um acordo, né, um acordo judicial para ser homologado. Passaram todas essas etapas, aí você imagina, o juiz expediu a mandado de reintegração de posse, dando 30 dias para o cliente desocupar o imóvel. E eu, como acompanho muito, eu faço questão de acompanhar essa reintegração, como eu disse para você, existem algumas situações peculiares que acontecem naquele momento. Então eu tive um caso assim bastante inusitado, né? Eu fui acompanhar a diligência com o oficial de justiça, uma cidade pequena aqui no interior do Paraná, um oficial de justiça muito legal, gente boa, e ele disse o seguinte: doutor, vamos lá fazer a reintegração? Eu falei, vamos sim, vamos acompanhar lá. Eu falei, o que você precisa? Ele falou, olha, nós vamos precisar talvez de um chaveiro, porque é bem provável que o devedor ele vai se recusar, porque eu já fui lá várias vezes, Jefferson, e ele disse que não sai, ninguém tira ele de lá, olha a situação. Entendi. Então aí quando eu cheguei lá, Ederson, o problema não foi esse, o problema é que tinha um cachorro no quintal, e aí o oficial de justiça disse o seguinte para mim, doutor, ele não sai, e como que a gente vai fazer com o cachorro? Eu falei, não, o cachorro não tem problema, a gente põe no carro, eu cuido dele lá, depois eu devolvo para ele, né? Mas assim, acontecem algumas situações inusitadas, né? Bem inusitada, né? Uma bastante. situação bem diferente, né? Mas assim, as loteadoras geralmente elas procuram você também para resolver alguns erros de processo, alguma coisa nesse sentido. Porque geralmente tem as loteadoras têm seus próprios advogados, mas obviamente existem alguns erros dos processos, né? Sim, Ederson, é comum, viu? É uma situação um pouco
desconfortável para nós advogados. Normalmente você assumir um trabalho que já foi iniciado é bem complicado. Muitas das vezes não tem muito o que fazer. Mas em alguns casos nós, entre aspas, consertamos alguns equívocos, né? Entendi. É muito comum, principalmente esses casos em que o advogado executa o contrato da loteadora. E aí chega no final, é aquele chamado ganha, mas não leva. Ele não consegue receber, o cliente não paga, e aí ele fica lá numa boa, né? O devedor, o comprador do lote, ele está na posse do lote, e a loteadora pergunta para o advogado no final, e agora, doutor, o que nós vamos fazer? Ele vai falar, olha, ficou o processo no arquivo provisório, nós não localizamos bens, e aí o advogado criou um grande problema para a loteadora. Às vezes, nesse caso, a loteadora me procura para que eu prossiga na execução, mas a execução chega no final, que não localizou bens, aí eu tenho que desistir da ação de execução e começar do zero. Você imagina, a loteadora gastou tempo e dinheiro, e aí nós temos que entrar com uma resolução do contrato para que possamos reintegrar o lote. Esse é um dos erros que geralmente as loteadoras te procuram. Exatamente, Ederson. Existe outro erro também, que é muito comum na prática. O advogado que ele não é especialista, ele não conhece a lei de parcelamento do solo. E eu já vi muitos casos, Ederson, que a loteadora indeniza benfeitorias sem que a benfeitoria esteja de acordo com a lei. A lei de parcelamento do solo fala lá que, havendo benfeitorias úteis e necessárias estiverem em desacordo com a lei, a loteadora não deve indenizar essas benfeitorias. Mas eu já vi muitos casos que o advogado da loteadora ele não tomou cuidado, ele não conhece a lei de parcelamento do solo, aí ele indenizou uma casa que foi feita sem habites, sem situação que não dá para regularizar. Aí você imagina a situação do advogado junto à loteadora. A loteadora tem que indenizar essas benfeitorias, na verdade ela vai gastar para indenizar, vai gastar para tirar lá o entulho, né? Porque pelo fato de que não vai poder vender esse lote com a construção irregular. Sim. Então, aí o advogado criou um grande problema para a loteadora. Isso é muito comum na prática. Entendi. Realmente, que nem você falou, nunca é uma situação confortável você pegar um colega de trabalho, identifica um problema e tal. É por isso que a gente voltou naquela conversa, naquele assunto que a gente estava falando antes, que tem que ser especialista, tem que conhecer a área, né? Exatamente. Eu costumo brincar aí no Instagram e dizer o seguinte, amigo é amigo, advogado especialista... a loteadora precisa de advogado especialista, né? Até brinco, coloco uma foto até do meu cachorro ali nos posts, né? Dizendo, o amigo é o cachorro. Sim. Quando envolve loteadoras, a questão é séria, né? É lado empresarial. Então, é muito comum procurar, algumas loteadoras me procuram e falam, olha, mas o advogado é meu amigo. Por isso que eu estou criando um curso que eu vou dar um treinamento para esses advogados, porque eu percebi que a loteadora ela não quer dispensar o advogado que é amigo dela, amigo de infância do proprietário da loteadora. Entendi. Então é muito comum na prática isso. Até mesmo existindo esses erros, ele não identificando os erros muitas vezes e ainda assim mantém por conta da amizade. Sim, né? eu vou contar uma situação que aconteceu no passado. Uma loteadora, eu fui apresentado para uma loteadora através de um corretor de imóveis, lá em Santa Catarina. E eu já vinha monitorando os processos dessa loteadora, né, em razão até porque eu estava fazendo mestrado, e eu vinha monitorando não só essa loteadora, mas várias loteadoras pelo Brasil, os procedimentos que os advogados utilizavam. E aí eu percebi que era um caso específico, o advogado executava os contratos da loteadora. E eu falei, eu quero ver no final o que vai acontecer. Então passou o tempo, coincidentemente eu fui procurado, fui apresentado por um corretor de imóveis para essa loteadora que eu estava monitorando, vamos dizer assim. E aí fiquei numa situação muito difícil. Como que eu ia falar para a loteadora que o advogado dela estava cometendo vários equívocos? Então eu preferi não falar isso, né? Por ética, eu não pude falar para a loteadora essa situação. Mas foi uma situação um pouco desagradável, né? Pelo fato de que a proprietária da loteadora disse o seguinte para mim, falou, olha, doutor, os nossos procedimentos, né, a gente faz esse procedimento, mas eu não quis dizer para ela que o processo dela já tinha mais de 10 anos tramitando, e alguns encontravam-se inclusive no arquivo provisório, ou seja, é aquela velha história, o ganha, mas não leva. E eu disse o seguinte, olha, só disse isso para ela, é melhor você desistir dessas ações e ajuizar a ação de resolução do contrato, porque aí você vai conseguir reintegrar o lote e não vai ter esse prejuízo. Até agora você perdeu tempo e perdeu dinheiro, mas como que eu vou falar isso para a dona da loteadora se ela tem um advogado amigo, né? Que ela falou que o advogado dela é amigo de infância. Então é um problema. Realmente, é outro problema. É problema. O que, na verdade, a gente vê muito assim, é uma coisa que a gente quer muito entender, é justamente isso, né, Jefferson? Qual é a fórmula secreta para evitar a inadimplência, né? Olha, Ederson, essa fórmula secreta eu vou revelar em um curso
que eu vou dar uma mentoria para os advogados que querem iniciar atuando para loteadoras e para aqueles que já atuam para loteadoras. Por que eu resolvi desenvolver esse curso? Esse curso eu já venho pensando há mais de 5 anos. Então eu quero trazer um treinamento que o advogado gosta. Infelizmente, as faculdades de Direito pelo Brasil, eu vou usar a falar aqui, mas a faculdade de Direito não te ensina a ser advogado. Ela te ensina a legislação. Agora, para você advogar é só a prática. E eu advogando há mais de 15 anos para loteadoras, então eu quero... O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu conhecimento, vou embrulhar numa caixinha de presente e vou entregar para o advogado. Porque aí ele vai aprender o que as loteadoras não ensinam. É a prática, né? É só o dia a dia que você consegue... É o além da legislação. Exatamente. Né? Então, logo eu vou trazer aí para vocês a fórmula secreta para acabar com a inadimplência. Mas isso eu vou mostrar dentro do meu treinamento. Show de bola. Beleza. Ô Jefferson, como faz para o pessoal te acompanhar? Onde a gente encontra? Como a gente ouve falar mais do Jefferson, do trabalho do Jefferson? Olha, você pode me seguir aí pelas redes sociais, né, pelo Instagram, e também logo nós vamos estar com um canal no YouTube, nós vamos fazer algumas lives, nós vamos trazer alguns convidados para falar sobre o direito imobiliário, especificamente da área de loteamento, que é uma área que eu atuo há mais de 10 anos aí, então é a área que nós já estamos acostumados aqui, né? Então pode me acompanhar pelo Instagram, Facebook e também pelo canal do YouTube. Show de bola, beleza. Bom, é isso, Jefferson. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso Lotcast. E valeu. E vamos deixar os links todos aqui do Jefferson aqui abaixo no rodapé. Valeu, obrigado. Obrigado, Ederson. Até mais. Obrigado, boa noite a todos. É isso aí. Foi? Valeu, Jefferson. Primeiro Lotcast. Você viu, cara? O negócio anda, bicho.